Olá, meu nome é Rafael Moreno, sou médico psiquiatra. Olá, eu sou Emily Ferrari, psicóloga cognitivo-comportamental aqui na Rest Mind. E nós vamos falar com vocês agora sobre depressão. Então vamos falar sobre depressão hoje, né? Assim como a gente falou da ansiedade e a questão, né, da emoção primária, que era o medo, né, e a secundária era a ansiedade, a depressão também tem a sua emoção primária, né? É a tristeza. Vamos relembrar um pouquinho que as emoções, elas não são tão ruins assim, nem tão boas assim, né? As emoções, elas têm sempre um lado positivo, um lado mais saudável e um lado que nos gera um sofrimento. E a gente precisa tomar esse cuidado, né? Saber até que ponto sentir uma tristeza tá sendo bom pra gente e que momento ela começa então a nos fazer sofrer, né? A causar alguns prejuízos na nossa rotina. A tristeza, a função dela, a principal função que eu diria, é a capacidade que a gente tem de refletir sobre algumas situações. E também tem como uma outra, né, função a capacidade de gerar empatia. Então é quando a gente consegue se colocar no lugar do outro e escutar o que o outro está querendo dizer, o que incomoda no outro, o que deixou o outro triste, né? Mas a gente precisa cuidar, porque é aí que entra a depressão. Quando a gente sente uma tristeza um pouquinho mais forte, um pouquinho mais intensa, pode ser já um sintoma, o primeiro sintoma da depressão. Os sintomas da depressão, eles podem incluir, então, cansaço, desânimo, desesperança, falta de apetite ou aumento de apetite, interferência no sono, então a pessoa pode ficar mais sonolenta ou ter uma insônia, não conseguir dormir à noite, às vezes acorda no meio da noite e perde o sono. Então vamos falar um pouquinho da depressão, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela é muito indicada, né, pro diagnóstico de depressão, pro tratamento da depressão. E Aaron Beck, ele criou então a tríade cognitiva, né? A gente utiliza muito essa tríade para conseguir entender qual é a visão que a pessoa tem de si mesma, a visão que ela tem do mundo e do futuro. Geralmente, a pessoa deprimida, ela consegue ter nesses três campos, nessas três visões, algo muito negativo. Ela se vê como inadequada, né, sem valor. Ela pode ver o mundo como injusto, né, que pedem coisas para ela absurdas, que ela não vai conseguir dar conta. Ela pode ver o futuro sem esperança nenhuma, que não há nada de bom no futuro, né? E esses são os primeiros sinais, então, pra gente ver que tem algo errado. Opa, isso é sinal de depressão, né? E o Aaron Beck também trabalha com os 3 Ds, da tríade do D que a gente chama, que é a desesperança, o desamparo e o desespero. A gente poderia entender, então, a desesperança voltada ao futuro, o desamparo pensando no mundo, né, onde ninguém entende essa pessoa, onde é tudo ruim, né, ninguém vai me ajudar, e o desespero em relação à minha visão, de ser não tem valor nenhum, ninguém gosta de mim, nada dá certo pra mim, é tudo uma generalização do catastrófico, do ruim, né. Como é que a TCC trabalha a depressão, né? A gente precisa então entender quais são os gatilhos que levam a pessoa a sentir a tristeza, né? Quais são os pensamentos que vêm dessa tristeza? Pode ser ninguém gosta de mim, nada do que eu faço dá certo, hoje meu dia não vai ter nada de bom, não vai acontecer nada de bom, né? Ou vai acontecer tudo de ruim, né? E o nosso comportamento pode ser, então, ou evitar, né, situações. Eu evito ir pro trabalho porque eu tenho medo de que não vai ser um bom dia, de que vai dar tudo errado. Eu evito sair com os amigos porque vai estar tudo chato, eu não vou ter nada para conversar, eu não quero falar de mim, né? Então a gente precisa entender o que a pessoa está perdendo a motivação, né? O que está gerando então esses sintomas, né? E por que ela está querendo evitar esses comportamentos. Então a gente precisa entender que tipo de pensamento ela tem. Então a gente trabalha com a ressignificação, né? Será que ninguém gosta de ti mesmo? Daqui a pouco ela pode trocar o pensamento por tudo bem, tem pessoas que vão gostar de mim, tem pessoas que não vão gostar de mim, né? Isso já vai mostrando para a pessoa que tem outras possibilidades de ver o mundo. No momento que ela entende
que tudo bem nem todo mundo gostar de mim, né? Tem pessoas que gostam de mim, minha família gosta de mim, ela vai conseguindo mudar a tríade cognitiva. Então, onde parecia ser uma desesperança, né, uma inadequação, ela começa a ver um mundo um pouquinho melhor. Não, então o mundo não é tão ruim assim. Ele também tem algo a me oferecer de bom. E o meu futuro começa a perder aquele peso da desesperança e começa a ver algo bom. Não, realmente, daqui a pouco trabalho, faço uma experiência profissional e vejo o que eu quero, né? Daqui a pouco eu vejo que eu posso contar com amigos, que o meu futuro vai ser bom, porque se eu precisar um dia de alguém, eu vou ter com quem contar, né? E a gente começa a trabalhar na TCC também pequenos passos que essa pessoa possa dar para sair dessa depressão, né? Então tudo que era um cansaço, um desânimo, ai, não quero sair com meus amigos, né? Eu não tô com vontade de trabalhar, ok, né? Mas o que a gente pode fazer? Um pequeno passo para conseguir chegar no trabalho, né? Talvez acordar de manhã e pensar que tem um dia lindo lá fora e que talvez o meu chefe chegue mais feliz no trabalho e não seja tão carrasco comigo, né? Onde eu possa cumprimentar melhor os meus colegas e tenha um retorno melhor do meu desempenho no trabalho. Daqui a pouco eu preciso ir na academia, mas não tenho vontade de ir para academia. Bom, então vamos caminhando até a academia. Só o fato de ir até lá, a gente já vai se sentir um pouco melhor e já vai encontrar pessoas, vai começando a conversar. Daqui a pouco a gente consegue ter um ritmo de academia aí no primeiro dia 10 minutos, no segundo 15 minutos, até começar a ter então aquela frequência como era antes, né? O mais importante na depressão é a gente conseguir identificar como a pessoa era antes da depressão, né? Daqui a pouco ela saía com os amigos, ela ia na academia, ela fazia pilates, ela chegava no horário do trabalho, saía um tempo depois do trabalho e quando ela se sente deprimida, tudo isso perde graça na vida dela. Ela não consegue mais sair para trabalhar, ela não quer mais ver os amigos. Então isso já é um sinal muito forte de que ela está, sim, deprimida, né? Então na TCC a gente precisa entender um pouquinho como ela era antes pra gente dar esses passos, então, pra ela sair dessa depressão, né? Daqui a pouco cozinhar pra ela era muito bom e se tornou difícil, né? Então o que é a primeira coisa que ela pode ir pra cozinha fazer sem ter aquele peso, aquele desânimo, aquele cansaço, né? E ela precisa entender que é um pouquinho, né? Ela vai ter que cada dia se doar um pouquinho pra sair desse desânimo. Tá, mas a gente também precisa cuidar da depressão quando a gente fala sobre os gatilhos dessa depressão, né? A gente tá ajudando o paciente a sair da depressão, mas e se ele tiver uma recaída? O que mantém ele na depressão? Isso a gente também precisa, então, através das sessões, ir identificando no que ele tá se expondo, que aquilo ali possa, né, sem querer ser um autossabotador para ele, né? E ele acaba se prejudicando. Então, saber que durante a semana não adianta ele pôr na agenda que ele vai todos os dias na academia se ele não consegue, né? Se o desânimo, o cansaço dele vai ser muito maior do que essas idas. Então a gente precisa trabalhar com ele que é um pouquinho de cada vez e mudando os pensamentos que ele tem para ajudar, para contribuir então nessa melhora. Bom, se você gostou do vídeo, né, aqui no canal temos mais conteúdo sobre depressão, ansiedade, então dá um curtir, nos segue, né, no Instagram, no Face e acompanhe nossos vídeos.